Hoje eu estou com a Maria Conceição da Holanda, que vai contar um pouquinho para você a importância da igreja virtual. Maria Conceição acompanha o Ministério Mudança de Vida pela igreja virtual e tem acompanhado os programas, as mensagens, mesmo com a diferença de fuso horário, tem feito os propósitos, participado dos jejuns e tem sido muito abençoada. Nós vamos ouvir um pouquinho do depoimento dela e eu tenho certeza que vai edificar você. A senhora tem acompanhado o Ministério Mudança de Vida já há alguns anos pela igreja virtual e tem colocado em prática as direções, as orientações que saem do altar. E de lá para cá a senhora vem vivendo mudanças e transformações. A senhora me disse ainda em off que quando a palavra começou a entrar e a senhora começou a entender, né, o que Deus estava requerendo da senhora, a senhora ainda entrou em contato, né, com a igreja que fica no Brasil, entrou em contato, falou com uma das nossas pastoras e foi orientada, foi instruída, inclusive fez a catarse, confessou aquilo que sabia que precisava de ajuda, de amparo, e a mudança começou aí, não foi isso? É verdade. Verdade. Eu já, como o senhor disse, já acompanhava o Ministério Mudança de Vida desde o ano 2014, no dezembro de 2014 para 2015. Encontrei a bispa na internet, não é por acaso, eu acho que tinha um propósito nisso. E no ano 2022 vivi uma situação bem na minha vida sentimental, uma situação bem desagradável, e naquele momento fui de férias para a Turquia, e quando cheguei ali eu me senti sem chão, não sabia o que fazer. E como eu já tinha ligado algumas vezes para o Ministério pedindo ajuda e oração, eu me lembro um dia eu mandei uma mensagem, foi atendida pela pastora Ana Paula, e ela me passou o número dela. Ela disse: a senhora pode me chamar qualquer hora, qualquer momento, quando a senhora precisar, estamos sempre aqui para ajudar a senhora. E naquele momento, quando tive uma situação assim com o meu esposo, né, e já tinha tomado a decisão de deixar tudo, de me separar dele, e naquele momento o nome, me lembrou da pastora Ana Paula, que ela tinha me dado o contato dela, e logo entrei em contato com a pastora Ana Paula, mandei uma mensagem para ela, por favor, se ela podia me ajudar, porque eu não sabia. Eu sabia que eu tinha procurar a pessoa certa que me podia ajudar, direcionar. E estava na época do propósito dos 52 dias, mesmo à distância. Eu fui de férias, mas eu acompanhava a bispa, fazia todos os cultos, os jejuns, mesmo de férias. E eu encontrei com a pastora, eu expliquei a situação que eu estava vivendo naquele momento, e ela me fez uma oração comigo, ela me aconselhou, ela me deu direção, o que eu tinha que fazer, que eu tinha que tentar conversar com meu marido, a situação, falar com ele, e foi bem difícil para mim, foi muito, muito, muito difícil. Sentei com ele, não sabia como começar a falar com ele, e naquele dia tinha ouvido um culto da bispa, que ela dizia que a gente tem que
tem situações que a gente tem que confrontar, essa é a palavra, confrontar a pessoa. E naquele culto é como se ela estava falando de mim, que tinha que confrontar, porque a gente tem o que a gente tolera. E fui, como confrontei o meu marido, eu falei para ele tudo que eu tinha que falar, o que eu tinha descoberto naquele momento. Falei com ele, não pus pressão nele, eu só falei o que eu estava sentindo naquele momento, da situação que a gente estava vivendo na nossa vida sentimental. E a partir daquele dia, a pastora Ana Paula e eu começamos oração, um propósito de oração de 7 dias. E todos os dias a pastora me mandava um áudio com oração e a gente orava juntas através do áudio. E foi colocado em prática tudo que ela ficou me acompanhando, me direcionando, e tudo que a pastora me direcionava para fazer, mesmo às vezes sendo difícil, mesmo às vezes sendo incrédula, será que vai acontecer? Eu coloquei tudo em prática, o que ela me direcionou. Eu me lembro que um dia eu estava bem para baixo, desacreditada, e ela foi bem firme comigo. E ela me disse: Maria, então você não tá acreditando, você tem que colocar tudo nas mãos de Deus. E a partir eu agradeço a Deus por a pastora ter falado assim comigo. Ela foi bem firme comigo. E eu disse: não, eu tenho que acreditar. A pastora já me disse que é assim, eu vou colocar em prática e fazer tudo o que ela tem dito para mim. E a minha vida foi mudando, e principalmente depois do jejum dos 72 dias, eu fiz também, quando a bispa anuncia que vai fazer... O jejum de 72 horas, né, a senhora fez, né? Desculpe, 72 horas, eu fiz. E eu vi que fez grande diferença na minha vida. As coisas foram desenrolando, portas foram sendo abertas. A compra, depois do jejum dos 72 dias, entramos na compra da nossa casa. Quando estávamos... chamamos aquele senhor para nossa casa para ele ver se a gente conseguia financiar a nossa casa ou não. Ele perguntou se a gente já era casado, o meu marido e eu. Ele disse não, que a gente não era casado, e ele disse: vai ser melhor se vocês casarem. E a pastora Ana Paula já tinha me feito essa pergunta, porque se eu ainda não era casada. Eu disse não, mas não. Ele disse: mas por que, Maria? Porque o meu marido e eu já tínhamos uns quase 20 anos juntos. Porque eu disse: não, depende só de mim, depende do meu marido. Ela disse para mim: vamos orar. E começamos a orar, e foi tudo rápido, aconteceu tudo como... Fluiu, né? Fluiu, como a bispa já falava nos cultos, que o de repente ia acontecer, o amargo ia se tornar doce. E eu me lembro que naquela época a bispa dizia que sempre no fim dos cultos ela dizia: não vai terminar nada quebrado, nada faltando, nada fora de lugar. E quando ela falava essa palavra, eu tomava posse com toda a força da minha vida. E algo que eu esqueci de falar, bispo, naquele ano eu fiz 52 dias como eu nunca tinha feito na minha vida. E eu coloquei tudo no papel, eu escrevi tudo, porque todo ano eu mando as cópias, quando os propósitos estão terminando para a consagração. E se eu mostrar, o Senhor vai ver que os meus propósitos são todos cheios.
Não, onde tem espaço, eu escrevo. Eu escrevo quase uma carta que eu escrevo para Deus. Eu coloco tudo. E nos últimos 2 anos eu faço cópia para mim, para o meu esposo e para nossa filha. Eu explico para eles, porque eles não entendem muito bem, eu explico para eles como é que eles têm que colocar no papel, e tem acontecido que eles têm, principalmente no meu marido, no trabalho que ele queria, aconteceu. Tudo que ele colocou no papel aconteceu. E também coisas que eu tinha colocado a compra da minha casa, já tinha os propósitos anos atrás, já vinha colocando a compra da minha casa, a união na minha casa, na minha família, mudança do meu caráter, mudança interna, renovação mental. Ainda estou nesse processo, mas eu estou sentindo que esse ano o Senhor está a minha mudança interna. Que o Senhor está, esse é o ano do melhor vinho, né? Ano do melhor vinho, ano do melhor vinho, vinho novo, odre novo. Vinho novo. E o Senhor está fazendo isso, está sendo, às vezes não é fácil, mas porque a Bíblia já fala que nada seria fácil, né? É um processo, um dia de cada dia. E uma coisa do bispo, quando eu entendi que todo ano a bispa dava palavra profética, agora todo fim do ano eu tomo férias. Eu não perco a palavra profética por nada. Estou em casa, posso ir para a casa da família, mas só chegar a hora, eu vou ouvir o meu culto, porque eu vou receber a palavra profética desse ano. Eu não perco por nada. Que bonito, que bonito. E também todos os domingos estou em casa ouvindo. Aliás, na minha casa, até o meu marido e a minha filha falam: você só ouve a Bispa Cléo, mas não tem mais nada. É só a Bispa. É toda hora a Bispa Cléo, ouvindo a Bispa. E uma coisa também que mudou muito na minha vida é no programa Mudança de Vida, uma época que a Bispa estava pregando muito do Sansão e da Lila, que é aquela pregação, dizia: uma pessoa, você não tem que viver por sentimento. E já esqueci quantas vezes eu ouvi aquele programa, que mudou muito a minha vida. Mesmo às vezes sem entender nada, porque ainda tem coisa que não entendo, eu falo: se o bispo está falando assim, a palavra está dizendo, mandando ela para falar é assim. E a bispa me confrontou com a palavra, às vezes era bem, para mim, era bem duro que eu ouvia. Teve uma época que a bispa pregava também muito, que, como é que fala, com uma pessoa que não é casada, você tem que casar primeiro para morar junto, e aquilo me confrontava e já sentia tão mal dentro de mim. Eu orava, eu pedia a Deus, e até que se materializou, graças a Deus. 2025, então, já é o melhor ano da vida da senhora até então? Já é o melhor ano da minha vida até então. Porque o ano passado já é o ano de entrar na Terra Prometida, né? Quando eu entrei no ano 2024, já estava com a minha casa comprada. E no fim do ano 2024, no mês de outubro, a gente fizemos a mudança. Viemos morar na nossa casa. Eu falo sempre, na minha terra prometida. O que parecia impossível, como eu mostrei ao Senhor ainda agora, é muito mais do que eu imaginei, sonhei. Que glória. É uma coisa grande. Eu não esqueço de um testemunho que uma senhora deu, que aquela senhora disse, a bispa uma vez estava pregando, ela disse que aquela senhora descia na escada, a casa dela era bem clara, porque tinha muitas janelas, e todas as vezes que eu estou aqui,
na minha sala também tem a porta que como eu já mostrei para o senhor, que sai para o quintal, é vidro, é bem claro, tem muita clareza dentro da minha casa. E eu agradeço a Deus. É um sonho. É muito importante a senhora falar. A senhora veio de Cabo Verde, né? Na costa da África, né? A senhora está aí na Holanda já há mais de 20 anos e a senhora vem rompendo, né? Com todas as questões, né? De cultura familiar, de padrões, de mentalidade. E assim como a senhora mesmo disse, né? Que a senhora tem aprendido a cada dia e tem crido na palavra, tem colocado em prática. E a senhora falava em off agora, né? A paz que a senhora sente, né, todas as decisões que a senhora tem tomado com base naquilo que a senhora tem aprendido, até mesmo no trabalho da senhora, que foi Deus quem abençoou o trabalho, Deus quem honrou o trabalho, ou seja, a senhora vive o melhor ano da vida da senhora, né, por intermédio dessas direções, não é isso? É verdade, é verdade. Eu tenho aprendido eu vim morar perto do meu trabalho, agora não preciso pegar transporte para ir para o trabalho, eu vou andando para o meu trabalho, é 10 minutos aqui de casa, e eu aprendi a ser verdadeira, sincera, íntegra, como eu tenho aprendido com a bispa, que o Senhor me dá um caráter forte para suportar o peso da bênção. Eu tenho orado para Deus porque eu quero ser uma coluna. Eu às vezes já sou uma coluna, eu oro assim, já sou uma coluna no Ministério Mudança de Vida, porque eu tenho sonhos grandes. Eu não sei de que forma, de que maneira, como vai acontecer, mas eu creio num Deus grande, um Deus todo-poderoso, que é o dono do ouro e da prata. Como eu tenho aprendido no ministério, que Deus tira a riqueza dos ímpios para colocar na mão dos ímpios, e todas as vezes que a bispo ora, eu coloco a minha mão assim, eu recebo, eu digo, Deus, eu recebo. Eu sou uma coluna no Ministério Mudança de Vida. E eu creio, não sei, eu falo, Deus, às vezes eu falo, não sei de que forma, de que maneira, mas sei que Deus tem colocado isso dentro do meu coração, que eu sou uma coluna no Ministério Mudança de Vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fico muito feliz por saber, né, por ver o quanto Deus tem abençoado a senhora, seu casamento. A senhora tem uma filha de 16 anos, né? E uma garota abençoada. Um casamento da senhora, casamento abençoado, filha abençoada. A senhora era uma improvável, não tinha condições da senhora viver o que a senhora está vivendo. Hoje estudou, né? Se especializou, tem profissão, trabalha na área, né, que se preenche, que é preenchida, é realizada. O esposo também, abençoado profissionalmente, com a casa do sonho de vocês, ou seja, vocês estão vivendo, vocês eram improváveis. A senhora me disse que a senhora veio da costa, até anotei aqui para não me perder, né, de Cabo Verde, da costa africana, cabo-verdiana, né, que a senhora, né, não é isso? Veio de um lugar onde era improvável, era impossível, né? Para a senhora era impossível, não é isso? É verdade. É verdade. Só estou aqui na Holanda, vai fazer 21 anos. Eu sou cabo-verdiano mesmo. Eu vim, foi o meu marido que trouxe porque ele também é cabo-verdiano, mas ele veio para a Holanda, ele era criança. O pai veio, trouxe a mãe, e depois eles veio. E eu conheci ele ali em Cabo Verde, e ele me trouxe aqui. Tinha 17 anos quando conheci o meu marido. E quando eu completei 24 anos, ele me trouxe aqui para a Holanda.
E uma coisa também que eu tenho aprendido com a bispa, com o senhor também, quando o senhor prega, é de me calar e sujeitar a mulher sujeitar o meu marido, que era uma coisa bem difícil, porque antes eu pensava totalmente contrário, mas ouvindo a palavra foi quebrando, eu não sei se é a palavra correta, quebrando isso, né? Uhum. E a gente vive numa sociedade que muitas vezes você não tem que sujeitar ao teu marido, e isso foi esclarecendo dentro de mim, com a palavra que eu tenho o homem é a cabeça do lar, que a mulher tem que sujeitar ao seu marido. Eu não sei se eu estou me expressando corretamente. Está correto, é bíblico, está correto. E cada dia o que eu tenho aprendido, colocando em prática com a minha filha também, eu tento ensinar ela. Eu tenho a Bíblia na língua portuguesa e na língua holandesa, porque a Emília, eu não ensinei ela a ler português, mas às vezes eu coloco ela de vez em quando para ler a Bíblia portuguesa, e às vezes eu coloco ela, eu confesso que não são todas as vezes. Quando ela era pequena, ela tinha uma Bíblia. Aquela Bíblia eu comprei quando eu vim para a Holanda para aprender, Bíblia de criança, para aprender a língua, para poder aprender a língua mais depressa. E às vezes eu lia junto com ela também. E às vezes quando ela não sabe algo, ela vem para mim, eu explico para ela, porque aqui na Holanda as coisas são bem livres, como eu disse para o senhor, na escola, quando eles têm aula, que eles falam que o homem pode casar com o homem, mulher pode casar com mulher. Agora eu ouvi da minha filha que disseram na escola, se uma pessoa quiser casar com ananás, pode casar com ananás. Eu digo para ela, isso não é verdade, ou com uma árvore. Tantas coisas que a gente ouve. Eu disse, mas não é assim, Mila, porque se você vê na natureza, Deus fez o homem e a mulher. E eu digo sempre para ela, quando disseram isso, né, quando falam disso na escola, você diga, eu respeito a opinião de vocês, mas não é assim, porque a minha mãe me ensinou de uma outra forma, e a Bíblia não fala assim. A Bíblia fala que Deus fez o homem e a mulher. E Deus mandou casar o homem e a mulher para procriarem. Multiplicarem, isso mesmo. É isso que eu falo para ela. E isso tudo a senhora tem aprendido com os ensinamentos, as direções do Ministério Mudança de Vida, lendo a palavra, sendo orientada, sendo instruída. A senhora, mesmo à distância, na igreja virtual, né? Porque a diferença de fuso horário para o Brasil, antes acho que era 4 horas, agora está 5 horas, né? O fuso do Brasil. E os cultos, né? A maioria dos cultos, nós temos cultos, o primeiro culto é às 7 horas da manhã no Brasil, né? Tem toda uma grade de programação, tem transmissões todos os dias, só que a senhora tem também o trabalho, então alguns dias a senhora consegue se adaptar, outros não. Mas isso não tem atrapalhado a senhora de buscar a Deus, de se fortalecer e de colocar em prática a palavra. Eu gostaria que a senhora mandasse uma mensagem para pessoas que estão assistindo esse depoimento da senhora agora, que talvez tenham dado desculpas ou talvez uma justificativa por não aplicar essas mudanças. Porque a senhora foi além, né? A senhora começou a acompanhar a bispa no canal do YouTube, o Senhor mostrou para ela, para a senhora o programa, mostrou, a senhora começou a ver e a senhora veio atrás. A senhora queria falar com quem a senhora podia falar, a senhora procurou o telefone, procurou entrar em contato, pediu ajuda, pediu orientação, ou seja, 3 anos depois,
lá está a senhora aqui em 2025, podendo contar que a senhora está vivendo na unção do ano do melhor vinho, vivendo a unção do vinho novo, o melhor ano da vida da senhora até então. O que a senhora tem a dizer para talvez essa mulher, essa mãe, essa esposa, essas pessoas que nos acompanham agora, que se uma pessoa quer de verdade, a vida dela pode mudar, não é isso? É verdade, como a bispa fala quando ela fala quando ela prega, se uma pessoa quer, não mede esforço, né? Faz de tudo para fazer, e é verdade, como a pessoa quer. E eu digo para essas pessoas que fazem tudo a diferença, eu nunca, na minha vida até então, não ouvi uma pessoa pregar a palavra como a bispa Cleo prega. Antes, quando eu encontrei a bispa, eu falo que foi Deus que apresentou ela para mim, porque não foi ninguém falou para mim. Eu sempre tive curiosidade, eu sentia dentro de mim que tinha algo diferente, algo verdadeiro, que é Jesus Cristo, né? A palavra queimava dentro da senhora, né? Eu tinha fome, eu sabia que tinha essa fé, só que eu não conhecia. Faz toda a diferença. Eu falo todas as pessoas quando falam, eu falo ouça Bispa Cleo. Eu mando os programas para as pessoas, as minhas irmãs, para familiares, para ouvir a palavra e colocar em prática. Quando uma pessoa não está acostumada, no começo vai confrontar, como a palavra confronta, mas se você ouvir e colocar em prática o que a bispa fala, ou o que os bispos ou pastores pregam, a tua vida muda. É claro que é um processo, às vezes não acontece logo de uma vez, tudo na vida é um processo, né? Se você ter consistência e ser uma pessoa continuista, a tua vida muda, porque é como a bispa fala, é mudança de vida. E como é que fala? Quanto mais a palavra é que muda a nossa vida, né? Quanto mais você ouvir, mais a palavra vai levar você e a mudança acontece de dentro para fora. É isso que eu falo. Se uma pessoa fala que você está vendo mudança só fora, isso não é verdade, porque começa a falar por experiência própria, é de dentro para fora, porque hoje eu tenho uma outra mentalidade, maneira de pensar, ainda não está tudo, tem muita coisa ainda para mudar dentro de mim, para mudar. Minha mente renova a cada dia. Essa mudança interna também, é de dentro para fora. E eu vou com pessoas para ouvir a bispa e colocar tudo em prática, o que ela prega, porque mudança acontece de verdade. Abençoada. Abençoada, é uma benção, a bispa é uma benção. A senhora aprendeu, então, Deus, família, igreja. Mesmo sendo a igreja virtual, a senhora entendeu e tem priorizado isso. Deus, família e igreja. E essa mudança tem sido gradativa na vida da senhora, não é isso? No domingo eu não saio de casa, eu faço tudo mesmo. Domingo eu não saio de casa, eu fico, porque aqui tudo começa às 2 horas da tarde, eu fico o dia inteiro em casa. Se eu não estou trabalhando, domingo eu não saio, eu fico em casa, porque se eu sair é como se falta algo, eu não sei explicar. Não vou para a igreja, mas igreja física é só porque não me alimenta a palavra. É diferente, como a bispa, não é como a bispa prega. Se eu for, é como se falta algo, eu não consigo mais ficar sem
a palavra do ministério. Essa é a verdade, é a realidade. Sim, a palavra do ministério mudança de vida. Faz toda a diferença. Abençoada. Abençoada. Em nome de Jesus.